Fala, mestre, bora dar uma conversada aí, responder umas perguntas aí de vocês. Eu já vou começar aqui com algumas perguntas que eu já tenho aqui de umas pesquisas que eu já fiz, que vocês já responderam. E quem for chegando aí ao vivo pode ir fazendo sua pergunta, tá? Pergunta sobre acordes, sobre teoria musical no geral. E aí a gente vai conversando. Vou ficar aqui meia horinha para poder ajudar você aí com as dificuldades que você estiver tendo, beleza? Vou começar com uma pergunta aqui, que eu já tenho aqui no meu arsenal de perguntas. E, enquanto isso, pode mandar sua pergunta aí que eu vou respondendo também depois que eu responder essa primeira aqui. Eu fiz uma pergunta, uma pesquisa aqui com os meus alunos, e eu fiz uma pergunta assim para eles. Se você pudesse tomar um café comigo, qual pergunta você faria sobre harmonia e acordes? Né? Então, vou dar uma sorteada aqui. Vamos ver qual que vai sair primeiro. Adorei esse horário. Acordei e já peguei no violão. Ah, legal. Hoje meu nariz tá bem ruim, viu, galera? Então, se eu precisar aqui da toalhinha pra suar, vocês não se importem, não. Aqui, ó, essa pergunta é interessante, tá? Vou começar com ela. Quem quiser aí fazer também pergunta, pode mandar aí que eu vou respondendo depois, tá? Por que a cadência 2-5-1? Por que a gente usa tanto, né, essa cadência que a gente chama aí de 2-5-1? Isso você vai ver muito no samba, você vai ver muito no jazz, na música MPB mais antiga, né? Por que essa sequência de acordes ela é tão popular, né? Primeiro vamos explicar a palavra cadência. Às vezes a gente fala isso aqui, pouca gente entende. Só um segundo, galera. O nariz está ruim. Primeiro, cadência. Cadência vem de cadere. É uma palavra, não sei se é latim. Assim, tem uma origem latina, obviamente, né? Mas que é cair, tá? Cair. E cadência é o que você vai fazer para poder cair em algum lugar, para poder... Geralmente você pensa em cadência para finalizar uma frase musical, para finalizar uma sessão musical. Então você quer finalizar uma parte de uma música, você faz uma cadência para fazer aquela finalização acontecer, né? Então cadência vem disso, tá? Então quando se diz cadência 2-5-1, tá? Não é um termo muito correto, tá? O correto aqui seria, né, nos termos que a gente vê aí na música no geral, uma progressão 2-5-1, ou então uma cadência preparatória, né? Porque aí, o que seria uma cadência preparatória? Em vez de eu estar pensando em cair, né, fazer a finalização de uma parte musical, eu estou pensando em cair em um acorde. Então daí vem a palavra cadência, né? Então, cadência é essa ideia. E 2-5-1 quer dizer que eu vou pegar, estou lá em Dó maior, eu vou pegar o segundo acorde de Dó maior, o quinto acorde e o primeiro, né? Para poder gerar essa sequência, né? Então deixa eu tocar aqui para vocês. Isso aqui é uma sonoridade bem conhecida aí, como eu falei, do jazz, do samba, né? Então você está aqui em Dó maior, quero chegar em Dó maior com sétima maior, eu faço um Ré menor com sétima, Sol com sétima. Funciona também fazendo só tríades, né? Sem sétimas, né? Ré menor, Sol maior e Dó. Por que isso aqui resolve tão bem, tá? Enquanto isso, quem tiver mais perguntas aí pode ir fazendo as perguntas que daqui a pouquinho eu vou respondendo. Mas isso aqui resolve muito bem por conta de uma coisa muito simples, tá? A nota, o intervalo musical que mais gera desejo de você resolver em alguma nota, por exemplo, eu quero resolver em Dó. A nota que mais vai gerar de forma acústica, né, esse movimento para que eu vá para o Dó é a nota Sol. E isso tem uma explicação na física, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, enfim, porque a explicação é bem gigantesca, né? O Si não, o Si é sensível, mas o Si ele funciona como dissonância, né? Vamos pôr assim. O Sol, no caso, você errou? O Sol, no caso, ele tem uma relação mais natural, vamos dizer assim, porque o Sol... Tá, eu não ia falar não, mas deixa eu entrar no assunto para explicar melhor, né? Quando você toca um som fundamental, corda Mi, por exemplo, né? Se você fosse analisar como que esse som é formado, ele é formado por harmônicos, né?
Então, dentro do som Mi, você tem ali uma sequência de notinhas que estão ali dentro, bem pequenininhas, e essas notinhas são que formam a nota Mi. Se você pudesse separar essas notinhas, tá certo? Você teria os harmônicos, né? E não é que se você pudesse, não, você pode, né? E a gente faz isso aqui no violão, por exemplo, colocando o dedo bem de leve em cima das cordas, né? E aí quando você toca em alguns lugares específicos, você escuta os harmônicos, né? Então, dentro da nota Mi você tem esse som, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, e por aí vai, né? E o primeiro harmônico que você vai ter, de fato, além do próprio nota Mi, né? O primeiro harmônico que você vai ter, de fato, é justamente essa nota aqui, ó. Não, essa aqui, desculpa, essa aqui foi a terça, né? Seria essa aqui, ó. Mas como, Johnny? Como que você sabe que vem esse som aí? É por conta do seguinte, quando você divide a corda pela metade, você vai ouvir o próprio som fundamental uma oitava acima, né? Mais agudo lá pra cima. Então você vai, ó, dividir a corda na metade. Agora, se eu dividir a corda em três partes, né? Primeiro foi duas partes. Se eu dividir em três partes iguais, eu vou ter esse som aqui aparecendo. Qual que é esse som? É a nota Si, ó. A nota Si. A nota Si é a quinta de Mi. É a quinta justa que a gente vai dizer, que é uma nota que está a 3,5 tons de distância da nota fundamental. Beleza? Então, essa nota, que é o primeiro harmônico que aparece em um som fundamental, ela tem um parentesco muito grande com o som fundamental. Então é como se fosse um bebezinho em relação à sua própria mãe. O que acontece quando você está numa festa e a mãe está lá segurando o bebezinho está calminho, e você vai lá e resolve pegar o bebezinho. Ai, que bebezinho fofinho, deixa eu pegar. O que vai acontecer? Esse bebê vai danar, chorar, vai começar a berrar no seu ouvido para você voltar com ele para a mãe. Então é isso que acontece com o som dominante, tá? Que é esse som, é o primeiro harmônico. Quando você toca aqui, ó, fundamental. Quando eu toco a quinta, olha só, acusticamente, esse som pede muito para resolver no som fundamental. Fala sobre a diminuta que resolve nela mesma. Vou falar. Vou só terminar essa explicação aqui respondendo essa primeira pergunta e já chego aí, tá? Então, a quinta justa, ela naturalmente, acusticamente, ela resolve, né, na nota tônica dela, né? Então, quem é a quinta justa de Dó? É Sol. Então, Sol resolve muito bem em Dó, né? E aí, né, se eu for fazer um caminho retroativo, né, o Sol resolve em Dó. Mas quem resolve em Sol? É o Ré. Então, respondendo aí a primeira pergunta que tivemos, né, por que a cadência 2-5-1? Por que ela acontece, né? É justamente porque é o caminho mais natural das notas. O Ré é a quinta justa de Sol, então resolve muito bem em Sol. E o Sol é a quinta justa de Dó, que resolve muito bem em Dó. Então, se eu estou em Dó maior, melhor caminho que tem, o caminho mais natural, acusticamente pensando, por conta das fundamentais, é justamente 2, 5, 1. Por quê? Porque o Ré resolve no Sol e o Sol resolve no Dó, tá? Tanto que, se você quiser, você podia fazer esse acorde de Ré menor aqui, fazer ele maior com sétima, como se fosse um acorde dominante mesmo. Beleza? Então essa é a explicação do porquê que a cadência 2-5-1 funciona tão bem. Agora vamos para a pergunta aí da Jubinha Teclas. Não sei se é A ou O, tá? Que pode levar para os dois caminhos. Então vamos lá. A pergunta foi: fale sobre o diminuto que resolve nela mesma, né? Então aqui é para eu falar sobre o diminuto chamado de diminuto auxiliar. O que é o diminuto auxiliar? Estou em Dó maior. Quero resolver em Dó maior, né? Quero preparar o Dó maior e resolver nele mesmo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o Dó diminuto e ir para o Dó maior. Tá, Johnny, beleza, mas por que isso funciona assim, teoricamente? Qual que é a explicação dessa parada? O que acontece, gente? A harmonia popular, ela tem uma abordagem muito pensando só no bloco do acorde, né? A gente chama isso de abordagem vertical.
Então você pensa só nas notas assim, ó, pelo que elas estão dando de informação para você, enquanto elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é um bloco, esse é outro bloco. Só que a harmonia, ao decorrer de toda a história da música, ela não era pensada assim, tá? Na verdade, o início da harmonia, como a gente começa, né, a consideração sobre os acordes, como a gente começa o estudo sobre os acordes, a ideia era que você pensasse em como que notas que estão sendo tocadas simultaneamente concatenam, ou seja, como que essas notas elas se direcionam às notas de um outro grupo de notas. Então, a harmonia, que é chamada de harmonia tradicional, ela não vai se preocupar com um bloco saindo para o outro bloco. Ela vai se preocupar com o seguinte: quais notas eu tenho aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, Dó, Mi e Sol. Beleza. Então, como cada nota dessa vai passar para esse outro acorde aqui, que seria o acorde de Fá, por exemplo. No acorde de Fá você tem as notas Fá, Lá e Dó. De Dó você tem as notas Dó, Mi e Sol. Né? Então, como que você vai fazer daqui para cá? Então, o Dó é uma nota que existe nos dois acordes. Então, o Dó vai ficar no mesmo lugar, você não vai mexer o Dó. O Mi, né? Se você subir ele um semitom, você vai chegar no Fá. Então, aí você faria o caminho, né? Levaria o Mi ao Fá. E o Lá, quer dizer, o Sol que está em cima aqui, né? Você levaria ele ao Lá. Sobre as vozes, não, é exatamente isso. A harmonia, como foi pensada aí, né, do século, vamos por assim, né, quando a harmonia realmente começa a se desenvolver, mais ou menos ali na época do século 17, né? Dessa forma como a gente pensa, né? De acordes e tudo mais. Começa já a Gênesis ali no século XVI, mas a harmonia mesmo do jeito que a gente pensa é a partir do século XVII. Do século XVII até o século XX era pela condução das vozes que você pensava os acordes, né? Ir de um acorde até outro. E aí qual que é o grande problema da harmonia popular? É que ela ignora isso. Ela ignora isso e aí fica com umas explicações muito malucas aí, né? Geralmente. Por exemplo, essa questão desse acorde auxiliar, né? A explicação que você encontra nos livros aí é muito louca. A explicação real do porquê que Dó diminuto resolve em Dó maior com sétima tão bem, ela não está simplesmente em você dizer que é um acorde auxiliar. Está na condução das vozes. Então presta atenção aqui comigo, ó. Se eu faço um Dó diminuto, essa notinha aqui, ó, que é, no caso, né, o Mi bemol, na verdade vai funcionar para mim como um Ré sustenido, ou seja, vai funcionar como uma sensível do Mi que está na frente. Então quando eu saio do Dó diminuto e vou para o Dó maior, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma sensível, caminho de sensível. O que é sensível, Johnny? É quando uma nota está um semitom atrás da nota que você quer resolver. Isso é sensível ascendente que a gente chama. Mas você também pode pensar em sensível descendente, né? Então eu quero resolver nessa nota aqui. Eu posso pegar a nota que está um semitom na frente e resolver para trás. A gente chama isso até de efeito amém, né? Amém. Tá? Então, essa notinha aqui, como Ré sustenido, resolve no Mi. Tá? A outra nota, que aqui seria a quinta diminuta de Dó, é o Sol bemol. Eu posso pensar ele, na verdade, como um Fá sustenido, que é sensível de Sol, né? É enarmônico. Então, Fá sustenido resolve em Sol. Então é a mesma coisa, ó. Essas duas notas estão subindo para cima como sensíveis ascendentes. Beleza? Essa nota aqui de cima, ela se mantém nos dois acordes. Por quê? Os dois acordes têm a mesma fundamental, né? Dó diminuto, Dó maior com sétima maior. Tem exatamente as fundamentais são iguais, né? Dó e Dó. Então essa notinha aqui, ela não se move. Deixa eu só suar meu nariz aqui, gente, porque o trem tá bravo. Ah, Jesus. Então, não há movimento nessa aqui. Então, até agora, o que eu expliquei, a gente vai fazer isso aqui, ó. Né? Então, a gente já tem uma resolução a partir dessas notas.
Beleza, Johnny, mas ainda a gente tem aqui o si duplo bemol, que seria a sétima diminuta de dó, né? Beleza, se eu pensar esse si duplo bemol como, né, pela enarmonia, como a nota lá, porque, né, do si duplo bemol também é lá, eu posso chamar de lá. O lá, dentro da tonalidade de dó maior, ele é uma notinha que a gente vai chamar de superdominante, tá? O que é superdominante? É a nota que acontece depois da dominante na escala maior, né? Então eu tô aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Sol é a dominante, é a quinta. Quinta nota sempre é a dominante, né? A nota que vem depois é a superdominante. Então você tem a dominante, que é o sol. A superdominante está em cima do sol. E antes da dominante você tem a subdominante. Por quê? Que é a nota que está embaixo da dominante, né? Então subdominante, dominante, superdominante. A superdominante, já vou ler aí o seu comentário, Elton. Só terminar esse raciocínio aqui. A superdominante, gente, ela, como função melódica, ela é uma nota que costuma voltar sempre para a dominante. Não, se eu canto aqui a escala maior de dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, sol. É o caminho mais natural dessa nota. Se ela vai para cima, ela pode ir, né? Mas você sente que existe um esforço maior, né? Tipo, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pensa num escalador. Pensa que a escala, na verdade, é uma montanha que você está escalando, né? Então você começa, ó, dó, ré, mi, fá, mi. O fá você sente já um esforço, você descansa no mi, né? Mi. Aí se você continua o caminho, mi, fá, sol, lá, sol. Não é natural do som que você continue a progressão. É interessante que você descanse no som, né? E é exatamente isso que acontece aqui, ó. Se a gente pensar nessa nota como a nota lá, ela vai resolver no sol, que está logo um tom atrás, ó. Lá, sol. Então a gente tem essa resolução aqui dessas três notas, ó. Né? E o dó, né, por ser a nota fundamental dos dois acordes, se mantém. Então por isso que a gente tem essa resolução tão maravilhosa, né? Ah, Johnny, mas tem a sétima, você estava fazendo com a sétima maior. Beleza, com a sétima maior, né, a gente não vai ter esse caminho aqui do lá indo para o sol. Porém, aí aqui chama lei de menor esforço, né? Na hora de você fazer a condução das vozes, pela harmonia tradicional, você tem que seguir sempre a lei do menor esforço, que é o quê? A nota geralmente vai seguir sempre por graus conjuntos. O que isso quer dizer, Johnny? O que é grau conjunto? Grau conjunto é o seguinte, se eu quero, né, tô aqui no lá, se eu quero fazer o lá andar por grau conjunto, eu vou seguir para a nota que está imediatamente à frente ou imediatamente atrás. Então, grau conjunto seria fazer o lá ir para o si ou para o sol. Se eu fizer o lá ir para o dó direto, eu estou fazendo um salto. Então não seria grau conjunto. Seria salto porque eu tenho que pular o si aqui para chegar no dó. Beleza? Então a lei do menor esforço vai dizer isso. Quando as notas não têm uma relação de sensível, ou seja, elas não estão numa distância de semitom, você vai seguir a lei do menor esforço, que é seguir pelos graus conjuntos. Quando possível, tá, gente? Nem sempre isso é possível de ser feito, né? Então, aqui, nesse caso, esse acorde vindo para esse, né, a gente tem aqui a lei do menor esforço do lá indo para o si. Então, dá a resolução do mesmo jeito. Né? Que aí, aqui no caso, vai acontecer isso aqui, ó. Entre essas três notinhas, né? Essas duas resolvem um semitom para frente. E essa aqui resolve um tom para frente. E por que isso resolve também, né? Deixa eu já responder, deixa eu já ler aqui o que o Elton comentou. E aí eu termino o raciocínio. Fiz uma música em si menor, o refrão ficou em si maior. Estou com dificuldade de voltar ela para si menor de novo. Alguma dica? Já vou tentar te ajudar aí, só um segundo. Só terminando aqui. Então, ó, esse acorde também resolve. Se eu quiser resolver ele em dó com sétima menor, por exemplo, aqui fica mais fácil ainda de você entender, porque aí todas as notas estão resolvendo um semitom para frente, ó. Né? Essa aqui caminha um semitom para frente, indo para a sétima menor. Essa aqui para cá. Então fica. E o dó permanece no mesmo lugar, né? Agora, se o acorde for menor, menor com sétima, também a gente vai ter o efeito de resolução. E aqui
Uma das notas que resolve por semitom, ela vai ficar estática também, igual o próprio dó, que vai ser a nota mi bemol aqui embaixo. Ela não vai fazer esse caminho de resolução, como eu apontei. Então aqui a gente vai ter uma resolução até um pouco mais suave. Aqui, ó. Aqui esse resolve aqui. Esse resolve aqui por semitom, né? Então a gente tem essa resolução aqui, ó. E essas duas notas permanecem estáveis, né? Então, beleza? Então é por conta disso que esse acorde funciona tão bem. Então a explicação não está na harmonia funcional nesse caso. Embora a gente possa explicar isso de forma funcional. Você tem um acorde diminuto, ou seja, um acorde que gera tensão, e tudo que gera tensão busca a sua acomodação no repouso, né? E aí você vai fazer isso resolvendo notinha por notinha. Beleza? Então vamos lá. O Elton perguntou que fiz uma música em Si menor, o refrão ficou em Si maior. Estou com dificuldade de voltar ela para Si menor de novo. Alguma dica? Cara, a dica que eu dou é o seguinte. A tônica é a mesma, né? Então, se você está em Si menor, a nota que resolve é o Si. Nos dois casos. Si. E aí, o que acontece? Quando você está em Si menor, você tem as alterações lá que a gente fala, as alterações da escala harmônica, a escala melódica. O que é, na verdade, a escala menor harmônica e a escala menor melódica, né? Elas são nada mais nada menos do que uma tentativa de você fazer a escala menor ficar mais parecida com o tom maior. E aí, por conta disso, você tem dois acordes em comum. Dois acordes não. Você tem um acorde em comum entre Si maior e Si menor. Porque quando você pensa em Si menor harmônico, você tem o Fá sustenido aqui como acorde comum a essas duas tonalidades. Então, o Fá sustenido maior, ele pode resolver em Si maior e ele pode resolver também em Si menor. Né? O que isso pode te dar de dica? Você usar isso como acorde pivô. O que é um acorde pivô, Johnny? Um acorde pivô é um acorde que existe em comum entre duas tonalidades e aí você usa ele como pivô para produzir uma modulação. Ou seja, estou em Si maior no refrão, quero voltar para Si menor. Então, foi mal aí, galera. Meu nariz está muito ruim. Então, qual que é o caminho prático para você usar essa parada? Né? Você está aqui, né, fazendo um refrão aqui em Si maior, ó. O que eu posso fazer? Para ir para o Si menor, eu posso simplesmente pegar o acorde dominante, que é comum a essas duas tonalidades, que é o Fá sustenido maior, e ir para o Si menor. Né? Então pensa aqui, eu estou fazendo aqui, ó. 2 Si maior. Aqui ficou um pouquinho drástico demais, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso brincar fazendo uma ponte ali, o que a gente chama de interlúdio, né? Fazer um trechinho instrumental na música para tornar isso aqui um pouco mais palatável. Então você faz o acorde que é comum às duas tonalidades, faz um outro acorde que tá dentro só da primeira tonalidade que você está tocando, né? Então se eu estou em Si maior, então eu vou para Fá sustenido, beleza. Fui para Fá sustenido, agora eu faço um acorde só de Si maior. Agora eu vou fazer o Fá sustenido de novo. Aí nesse caso eu já posso ir para o Si menor. Porque, mais uma vez, esse acorde ele resolve muito bem no Si. Como que eu melhoro, né? Como que eu faço essa transição acontecer de forma mais suave ainda? Fazendo o que eu falei com vocês aí, pensando na condução das vozes. Então eu posso pegar algum desenho de Fá sustenido que ele tem uma conexão, ele consiga fazer uma concatenação de Fá sustenido com Si muito mais suave, né? Então se eu faço o Fá sustenido desse jeito aqui, por exemplo, e vou para Si, ou para Si menor, né? Na verdade eu quero ir para Si menor, né? Fica muito mais suave do que eu fazer.
né? Aqui, ó, essa notinha vai subir para cima, essa aqui, né? Ó, essa aqui vai subir para cá, essa vai permanecer, essa aqui, né? E essa aqui também vai, não, essa aqui vai vir para cá, né? Então, aqui eu tô fazendo o caminho do menor esforço para resolver cada notinha do acorde, né? Então, poderia até fazer aqui também, ó, esse aqui com sétima, né? Peraí, como é que eu faço ele com sétima num jeito melhor? Aqui não ficaria legal. Até que fica. Mas enfim, depende do gênero musical que você está tocando, né? Se sua música for mais pop, por exemplo, acordes com muita dissonância, com sétima, com outras coisas assim, acabam que não funciona muito. Beleza? Então, deu para dar uma clareada, assim, o melhor caminho, o caminho mais fácil, para falar a verdade, é esse. É você fazer uma ponte usando um acorde pivô, um acorde que existe nas duas tonalidades. Johnny, mas ainda não, eu gostaria de fazer um negócio um pouco mais sofisticado. Aí não tem como eu entrar aqui nesse mérito agora, tá? Porque esse assunto é bem complexo. Tem lá dentro do meu treinamento Mestre da Harmonia um módulo completo sobre modulações. Então você vai aprender primeiro, ver o mapa mundi, né, das modulações, né? Que você tem 4 regiões. Então, pode ir lá no DM, pode sim que me manda lá. Mas você tem as 4 regiões no mapa mundi das tonalidades, né? Que é a região da tônica, região da relativa maior, região da homônima menor, região distante. E aí você vai aprender a andar nesse mapa mundi por meio das técnicas, né? Então, reinterpretação, que foi isso que eu falei aqui, acorde pivô, técnica de modulação seccional, modulação sequencial, tudo isso você encontra lá dentro do meu treinamento, que não está com vagas abertas por enquanto, tá? Então vocês vão ter que esperar aí. Então é isso, gente. Eu já passei minhas meia horinha aqui do dia, foi bem legal a nossa conversa, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou liberar aí a gravação para vocês assistirem, quem está chegando por agora, para assistir depois. Falamos sobre por que existe a cadência 251, falamos sobre o acorde diminuto auxiliar, né? E falei aí um pouquinho sobre a questão de como que você passa a música, né, de um tom maior para o tom menor quando você tem a mesma fundamental. Alright, então, Elton, me manda lá no direct que a gente vai conversando. Provavelmente sua música é um pouquinho mais complicadinha do que simplesmente isso que eu falei aqui para resolver. Mas é isso, né? Então beleza, galera. Valeu! Semana que vem estou de novo aí, terça de manhã, quinta de manhã, às 8, pra gente conversar sobre música, sobre acordes e afins, beleza? Vou divulgar na segunda que vem qual que vai ser o tema da terça-feira e a gente tá junto aí de novo. Valeu!